Hoje eu vou te explicar como você faz para aplicar a dissonância e deixar a harmonia muito mais linda. E olha só, nessa aula você vai sair daqui entendendo o campo harmônico dissonante. Uma aula em que você vai aprender possivelmente aquilo que você levaria muito tempo para aprender aí fora. Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque olha, eu vou trazer aulas aqui incríveis que vão fazer você destravar e evoluir de verdade no teclado. Para que você consiga tocar teclado com fluência, leveza e dando aquela beleza que o teclado pede. Bom, então vamos para o que interessa. Agora que você já deixou o like, que você já deixou o comentário, já se inscreveu no canal, vamos aprender. Eu vou te passar 5 passos para você evoluir em dissonância. E o primeiro passo é a aplicação do efeito de segunda. Primeiro vamos entender o que é uma segunda. Por exemplo, aqui eu tenho o acorde de Dó. A segunda nota da escala de Dó é a nota Ré. Sempre que eu quero um acorde com segunda, eu devo tirar o dedo que está na tecla do meio do acorde e levar ele para a segunda nota da escala, que é a tecla Ré. Bem, isso é simples de certa forma, mas a aplicação é algo que é muito importante e esse vai ser o nosso pulo do gato. Mas antes de eu falar da aplicação, vamos ver outras formas de fazer a segunda. Aqui eu tenho, por exemplo, o acorde de Mi. O princípio é o mesmo. Eu pego a tecla do meio e reduzo um tom. Então aqui está o Sol sustenido, eu vou contar meio tom, um tom. Eu tenho Mi com segunda. Agora vamos para o Sol com segunda. Aqui eu tenho o acorde de Sol. Qual é a segunda nota da escala de Sol? É a nota Lá. Mas para ficar mais simples, eu aplico essa regra. Eu sempre pego a tecla do meio e baixo um tom. Então aqui eu tenho a tecla Si, eu conto meio tom, um tom. Pronto, aqui eu tenho Sol com segunda. Agora vamos para o Lá segunda. Aqui eu tenho o acorde de Lá. Se eu reduzir um tom, meio, eu tenho Lá segunda. Bom, então acredito que já deu para você compreender como é que a gente monta o acorde de segunda. Então vamos para a parte prática, que é a mais importante. Olha só, aqui eu tenho o acorde de Dó. O efeito de segunda, ele substitui o efeito da dominante, que é o 5º grau da escala. Mas na prática, como é que fica isso? Eu vou falar de forma bem simples para você entender, de forma mastigadinha. Por exemplo, eu tenho o acorde de Dó. Imagine que na música você tenha que tocar a 5ª nota após o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ou seja, você partiu do acorde de Dó para o acorde de Sol. Em vez de você fazer o acorde de Sol, você vai fazer Dó com segunda. Vou dar um exemplo para você. Imagine que a música tem o Dó e depois o Sol. Você vai fazer, na verdade, assim. O Dó e depois, em vez de fazer o Sol, você faz o Dó segunda, porém, a oitava da mão esquerda troca para o acorde de Sol normalmente. Então, o efeito de segunda ele não altera o uso da mão esquerda, mas sim da mão direita. Novamente, acorde de Dó, agora Dó segunda. Viu? Cria um efeito bem legal, muda toda a perspectiva da harmonia. Isso faz com que você saia daquele arroz com feijão. E sabe que o efeito dissonante ele traz um som mais sofisticado. É por isso que quando eu toco uma harmonia, olha só como é que fica. Eu vou aplicando dissonâncias, por isso que o meu toque fica mais agradável. Agora vamos para outra situação. Eu estou usando o acorde de Mi. De repente eu preciso trocar para o acorde de Si, que é o 5º grau da escala de Mi. Conta comigo. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então sempre que eu vou de um acorde para a 5ª nota, a partir daquele acorde, eu vou aplicar o efeito de segunda. Então estou no acorde de Mi. Em vez de ir para o acorde de Si, eu vou fazer um Mi segunda. Então aqui tem o Mi. Agora Mi segunda. Olha só. Dá um efeito bem legal. E quando a gente usa esse efeito misturado com diversos acordes, aí você tem uma harmonia melhor ainda. Vamos para outra situação agora. Agora eu quero o segundo efeito dissonante dessa aula. E esse segundo efeito é o efeito de quarta. Então vamos entender como é que a gente monta a quarta do acorde. Aqui eu tenho o acorde de Dó. Sempre que eu quiser transformar um acorde em quarta, eu pego a tecla do meio do acorde e elevo meio tom. Então aqui eu tenho o acorde de Dó, o Dó quarta,
vai ser aqui. Em que situações que eu aplico? Eu aplico sempre que eu quero ir para o quarto grau da escala. Na prática, como fica isso? Por exemplo, eu fiz o acorde de Dó. Qual é a quarta nota da escala de Dó? Dó, Ré, Mi, Fá. É o acorde de Fá. Então, eu estou no acorde de Dó. Em vez de ir para o Fá, eu faço o Dó quarta. Olha como fica. Dó. Agora Dó quarta. Viu que legal? Eu mudei a oitava para o Fá. A oitava nunca se altera, tá bem? Para esse tipo de efeito, não se altera. Tem como alterar? Tem, mas isso é assunto para outra aula. A gente não pode misturar tudo, porque do contrário fica muito confuso. Agora vamos um outro exemplo. Eu estou no acorde de Ré. Para fazer a quarta é a mesma coisa. Eu pego a tecla do meio do acorde e elevo meio tom. Então, Ré quarta vai ser formado pelas teclas Ré, Sol e Lá. Imagine que eu estou no acorde de Ré. Agora, eu quero ir para o acorde de Sol. Eu vou mudar a oitava para Sol e faço Ré quarta. Viu que legal fica? E quando você aplica outros acordes, fica melhor ainda. Mas na dissonância é legal você aprender por partes, ou seja, você aprender a segunda e aprender a aplicar. Aprender o efeito de quarta e aprender a aplicar. E assim com todos os efeitos dissonantes. Agora vamos para o terceiro efeito. É um dos efeitos mais utilizados em blues, em música gospel, MPB. É muito utilizado mesmo. Então vamos entender primeiro como nós montamos os acordes de sexta. Sim, o acorde de sexta é muito utilizado. Você precisa entender como ele é aplicado. Como é que eu faço o acorde de sexta? Imagine que eu fiz o acorde de Dó. Qual é a sexta nota da escala de Dó? É a nota Lá. Mas para ficar mais simples, você pode fazer o seguinte. Pegue a última tecla do acorde, que no caso é a tecla Sol, e você vai contar um tom acima. Então aqui está o Sol, um tom acima de Sol, meio, vai ser a tecla Lá. Mas aí tem um detalhe importante, no efeito de sexta você não elimina nenhuma tecla do acorde. Por que eu digo isso para você? Porque, por exemplo, no acorde de segunda, eu faço o acorde, elimino a tecla do meio do acorde e baixo um tom. Ou seja, a tecla do meio do acorde deixa de ser utilizada. No caso da quarta, também. Aqui, por exemplo, eu tenho o acorde de Dó. Se eu quiser Dó quarta, eu vou usar a tecla Fá e não vou usar mais a tecla do meio. Já no acorde de sexta, eu mantenho todo o acorde e adiciono também uma tecla adicional, que é a sexta. Então aqui eu tenho o acorde de Dó com sexta. Vamos imaginar que eu peguei o acorde de Mi e quero fazer o Mi sexta. Eu tenho aqui a última tecla, que é a tecla Si, e daí eu tenho que contar um tom acima. Aqui eu tenho meio tom, aqui eu tenho um tom. Então, para que eu tenha o Mi sexta, eu preciso fazer o acorde de Mi mais a tecla Dó sustenido. Prontinho! Aqui eu tenho o Mi sexta. E você vai aplicar essa regra para qualquer acorde. E um detalhe importante, vamos imaginar que você quer fazer um acorde menor. Por exemplo, Ré menor. Aqui eu tenho Ré menor. Para que eu tenha a sexta, eu vou contar um tom após a última tecla. A última tecla está aqui. Eu vou contar meio, um tom. Aqui está o Ré menor com sexta. Então, independente do acorde ser maior ou menor, a regra é a mesma. Você sempre sobe a última tecla um tom. E a aplicação prática, quando é que eu vou utilizar esse tipo de efeito? Vamos imaginar que você está tocando o acorde de Dó na música. De repente apareceu o acorde de Lá menor. Quais são as teclas que compõem o acorde de Lá menor? São as teclas Lá, Dó e Mi. Grava isso que eu estou falando para você. O acorde de Lá menor é formado pelas teclas Lá, Dó e Mi. Por que você precisa gravar? Porque você vai precisar dessa informação para entender a sexta. Agora vamos imaginar que eu estou no acorde de Dó. De repente eu fiz o Dó com sexta. Quais são as teclas do acorde de Lá menor? São as teclas Lá, Dó e Mi. Observe que no Dó com sexta eu tenho a tecla Lá, eu tenho a tecla Dó e tenho a tecla Mi. Então, quando eu tenho Dó sexta, na verdade eu tenho todas as teclas que eu preciso para ter o Dó e o Lá menor misturados. Porque aqui eu tenho Dó, Mi e Sol, que é o acorde de Dó. E quando eu pego a tecla Lá, eu tenho Lá,
Dó e Mi, para assim eu ter o acorde de Lá menor. E quando eu pego todas as teclas ao mesmo tempo, eu tenho nada mais, nada menos do que o acorde de Dó misturado com Lá menor. Agora vamos para a aplicação prática. Vamos imaginar que eu estou fazendo o acorde de Dó, de repente eu tenho que ir para Lá menor. Em vez de levar as duas mãos para Lá menor, eu vou fazer o seguinte: faço Dó, mudo a oitava para Lá, já na mão direita eu faço um Dó com sexta. Então o acorde com sexta ele substitui o efeito do acorde menor, é como se fosse a junção do acorde maior e menor. E uma coisa interessante é o seguinte: o acorde maior é um tipo de acorde que tem o som mais aberto, mais alegre, enquanto que o acorde menor tem som triste e melancólico. Então quando você tem um acorde sexta, você tem um acorde neutro, nem alegre, nem triste. Agora vamos imaginar uma outra situação. Eu fiz o acorde de Ré, de repente eu quero um Ré com sexta. Aqui está a sexta do acorde de Ré. E quando é que eu vou aplicar a sexta? Quando for para a nota relativa do acorde de Ré, ou melhor, para o acorde relativo. Então aqui eu tenho Ré, faço a oitava de Ré. Quando eu for para Si menor, eu faço Ré sexta e a oitava de Si. Eu quero que você deixe um comentário nesse vídeo, o que você está achando da aula, se você está compreendendo, e também deixa nos comentários qual aula você quer ver aqui no canal, porque é uma forma também de eu saber o que você quer aprender e assim estar melhorando cada dia mais o conteúdo para você. Vamos agora para o quarto efeito dissonante, que é um dos efeitos mais utilizados, que é o efeito de sétima. O efeito de sétima é muito utilizado. Você precisa também dominar esse efeito se você quiser de fato dominar efeitos dissonantes. Então vamos lá. O acorde de Dó é isso aqui. Agora, se você pegar a oitava do acorde de Dó e reduzir meio tom, você vai ter a sétima do acorde. Aqui então eu tenho Dó e aqui eu tenho a sétima, que é a sétima maior do acorde. Para outros acordes, a regra é a mesma. Por exemplo, aqui é o acorde de Ré. Se eu quiser fazer um Ré sétima maior, eu vou pegar a oitava e baixo meio tom. Prontinho, eu tenho Ré sétima maior. Agora aqui eu tenho o acorde de Mi. Se eu pegar a oitava de Mi, que é o próprio Mi, baixo meio tom, eu tenho Mi sétima maior. Viu como é tranquilo? Acredito que você não vai ter dificuldades, porque é um dos acordes que menos tem movimento com os dedos na hora de montar. Agora vamos para a aplicação prática. Aqui, por exemplo, eu tenho Dó sétima maior. Quando é que eu posso aplicar? Eu posso aplicar a sétima maior sempre no primeiro e no quarto grau da escala. Por exemplo, na escala de Dó, qual é o primeiro grau? O primeiro grau é o próprio Dó. Então, se eu for fazer o acorde de Dó, eu posso aplicar sempre a sétima maior. Agora, quando for para o quarto grau da escala de Dó, qual é o quarto grau? Dó, Ré, Mi, Fá. Olha como fica. Fá sétima maior. Ele é formado por Fá, Lá, Dó e Mi. Sempre que a música estiver na escala de Dó e aparecer o acorde de Dó e de Fá, eu posso sempre aplicar o efeito de sétima maior. Ele dá um efeito mais místico para a música, dá um efeito mais profissional. Por exemplo, aqui eu tenho o acorde de Ré. A sétima maior de Ré é Dó sustenido. Só que esse Dó sustenido eu posso fazer aqui atrás. E daí eu tiro o polegar da tecla Ré e passo para cá. Por que eu tirei o polegar da tecla Ré? Porque na verdade eu já estou fazendo a tecla Ré em duas teclas na mão esquerda. Então não tem porquê eu continuar segurando um terceiro Ré nessa mão. Eu posso simplesmente eliminar ele e passar o polegar aqui para Dó sustenido. Olha que efeito legal que dá. Agora o Sol sétima. Aqui o que eu fiz? O acorde de Sol sétima é formado pelo Sol, Si, Ré e Fá sustenido. Esse Sol aqui eu substituí pela oitava. E daí com a mão direita eu completei aquilo que faltava para ter um acorde completo. Então aqui eu tenho o Sol sétima. E essa é a forma como nós aplicamos a sétima maior. Agora vamos para o nosso último efeito, que também é um efeito muito utilizado no campo harmônico dissonante. Inclusive, deixa nos comentários se você já aplicou algum desses efeitos, se você já sabia,
porque é uma forma também de eu saber se eu trouxe o conteúdo certo para você. Bom, vamos lá então. Efeito de sétima menor. Como é que a gente aplica? Aqui, por exemplo, o acorde de Dó. Se eu pegar a oitava de Dó e reduzir um tom, olha só, aqui o Dó, meio, eu vou ter ali a sétima menor. Então o acorde de Dó é formado pelas teclas Dó, Mi, Sol e Si bemol. Bom, quando é que eu vou aplicar o efeito de sétima menor? Tem várias situações em que eu aplico. Esse daqui, inclusive, é um dos efeitos que tem mais formas de aplicar. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui eu tenho o acorde de Dó. Sempre que eu for para o quarto grau da escala, eu posso usar a sétima menor como uma preparação, como se fosse uma ponte ligando os dois acordes. Ou seja, em vez de fazer o Dó e depois o Fá, eu posso fazer o Dó sétima menor e depois eu faço o acorde de Fá. Olha como é que fica. Sem a sétima menor primeiro, fica assim, Dó, agora Fá, agora Dó, agora sétima menor, Fá. E claro, eu posso fazer sim os acordes invertidos. Essa aula é apenas para você entender a construção do acorde e em que situações que eu aplico. Outra situação que fica muito legal, a sétima menor, é nos acordes menores. Em qualquer acorde menor e em qualquer situação. Eu vou dar um exemplo para você. O Ré menor. A oitava dele é a tecla Ré. Se eu reduzir um tom, olha só como é que fica. Ré, meio, um tom. Vai ficar assim. Então aqui no Ré menor, eu tenho a sétima menor, que é a tecla Dó. E eu posso usar essa sétima menor em qualquer música, sempre que aparecer qualquer acorde menor. Outro exemplo. Eu tenho aqui o Mi menor. Se eu quiser a sétima menor, vai ser a tecla Ré. Isso porque, pegando a tecla Mi, eu reduzo um tom, meio, e aqui vai estar a sétima menor. Agora eu vou fazer uma harmonia aplicando sétimas maiores e sétimas menores, só para você escutar o som. Olha só. Pegar na escala de Dó, que fica um pouco mais fácil para você visualizar. Aqui, por exemplo, eu tenho Dó sétima maior. Bom, aqui eu tenho o acorde de Dó e a sétima é Si. Então eu peguei esse Si, passei aqui para o polegar. Vai ficar assim. Agora eu faço sétima. Mi menor, sétima menor. Sempre que eu falo Dó sétima, Fá sétima, eu estou me referindo à sétima maior. Quando for sétima menor, eu sempre especifico Ré menor, sétima menor, por exemplo. É muito comum algumas pessoas que às vezes não têm uma formação, não trazem uma bagagem de conhecimento de uma universidade, de um conservatório ou de um meio mais profissional, o pessoal chamar a sétima menor simplesmente de sétima. Não tem problema nenhum, se compreende, porém não é o certo. O certo é sétima maior e depois sétima menor. Geralmente, quando é sétima maior, aí nós costumamos falar simplesmente sétima. Quando é sétima menor, aí sim tem que se especificar. Isso num meio mais profissional, mas naquele meio em que o pessoal às vezes aprende com um amigo, aprende até mesmo pelo YouTube em algum vídeo aleatório, às vezes a pessoa confunde e acaba chamando a sétima menor simplesmente de sétima. Mas o importante é que se compreenda e que no final dê tudo certo. Bem, então a sétima menor foi o nosso quinto efeito dissonante. E se você praticar e pegar fluência nesses efeitos que eu estou passando para você, a sua harmonia vai melhorar muito. Existe um passo a passo para você tocar com fluência. E um dos conhecimentos necessários é o conhecimento da dissonância. E daí sim, com o tempo, você vai criando harmonias mais sofisticadas, misturando acordes, misturando teclas, fazendo inversões. Você vai conseguindo dominar o teclado, aplicar licks, que também é assunto para outra aula. Então deixa nos comentários se você gostou dessa aula. Espero que sim, espero que você tenha gostado, espero que você evolua e aprenda muito bem. Obrigado pelo like, obrigado por acompanhar esse vídeo, obrigado por acompanhar e se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!